Imagina só a cena. Uma multidão com fome, numa feira, no Rio de Janeiro, só que em vez de pães e peixes, Jesus multiplica açaí, aquele bem cremoso, e pastel de queijo quentinho. Nossa. Ou então, ele não acalma o mar da Galileia, mas uma daquelas tempestades de verão, sabe? Na Baía de Guanabara, com as luzes de Niterói e do Pão de Açúcar piscando no fundo. É uma imagem muito forte, né? Porque ela tira o sagrado de um lugar distante, de 2000 anos atrás, e coloca aqui, no nosso quintal. Exatamente. E essa é a premissa do livro que a gente vai analisar hoje. É o Evangelho segundo o Rio. Histórias de Jesus, do Cristo Redentor às comunidades, do M. Berlorenz. E a proposta não é só traduzir, é uma reescrita radical que mergulha o Evangelho no dia a dia, na ginga do Rio. Isso. E o que a gente quer fazer aqui é justamente explorar como essa recontextualização transforma o impacto de histórias que todo mundo acha que conhece de cor. Claro, o que acontece quando o palco deixa de ser a Galileia e vira, sei lá, a linha do trem, um boteco na Zona Norte. O autor parte de uma ideia que eu achei ótima. O Evangelho sempre foi uma história local. Vamos ver se isso se sustenta. E para testar essa ideia, o melhor é começar pelo começo, o nascimento. É um dos exemplos mais diretos dessa encarnação cultural. Pode esquecer a manjedoura em Belém. Totalmente. A história começa com Zé, que é um ajudante de obras, e Maria, grávida de 9 meses, tendo que ir às pressas para São Cristóvão. E o motivo já é uma adaptação incrível, não é um censo do Império Romano. Não. É um decreto da Secretaria de Fazenda para fazer o cadastro de trabalhador informal. Chegando lá é o caos urbano que a gente conhece bem. Uhum. A casa dos parentes está lotada, as pensões com a placa de completo, até os albergues, tudo super lotado. O que é fascinante aí é a vulnerabilidade do casal. É uma coisa muito universal para quem vive à margem na cidade grande, né? Sim, e a solução não vem de um lugar oficial. Vem da compaixão de um segurança de um galpão da feira, ele vê a situação e oferece um cantinho nos fundos, diz tipo, é onde a gente guarda as esteiras e os tambores de acarajé. Nossa, que imagem. E é ali, entre caixas de abóbora e saco de feijão, que o menino nasce. Os detalhes são muito concretos. O bebê enrolado num pano de prato, deitado numa cesta de vime, daquelas de carregar machixe, sabe? Forrada com serragem e jornal. Mas e os pastores? E a estrela guia da história original, como fica isso no Rio? Aí a criatividade do autor é fantástica. Os pastores são caminhoneiros. Eles estão num boteco na Praça da Bandeira ouvindo futebol no rádio. Claro. De repente, a transmissão é interrompida por um samba celestial e um ser luminoso aparece na porta do bar anunciando o nascimento. A troca de símbolos é tudo. O sagrado não surge num campo, mas num boteco. A manjedoura vira uma cesta de machixe. Exato. Sabe, isso me faz pensar. Essa troca só torna a história mais fácil de engolir hoje em dia? Ou ela realmente muda a teologia da coisa? Um Salvador que nasce entre feirantes e é anunciado a caminhoneiros, parece que a missão dele já nasce diferente, né? Mais pé no chão. Ótima observação. Eu diria que altera sim. Ou melhor, talvez recupere uma dimensão que se perdeu. Ao colocar o nascimento nesse contexto de precariedade urbana, de trabalho informal, o autor sugere que a mensagem não é abstrata. Entendi. Ela está ligada às lutas sociais, econômicas do povo. O sagrado nasce na informalidade, na gambiarra, na solidariedade de quem tem pouco. Essa ideia de um sagrado que nasce na gambiarra é perfeita. E isso continua na juventude dele, certo? A história do menino perdido no templo ganha uma cara nova. Com certeza. A cena muda para um domingo típico carioca. A família no aterro do Flamengo. Na volta para a Baixada, naquela confusão de van lotada, Jesus, com 12 anos, fica para trás. Nossa, o desespero! Imagina, os pais voltam, procuram por 3 dias, passam por Copacabana, Pão de Açúcar, mas claro que não o encontram nos pontos turísticos. E aí é que fica bom. Onde eles o encontram? No Saara, no coração do comércio popular do Rio. E ele não estava exatamente perdido, estava sentado num caixote de manga, no meio de uma roda de conversa. Uma roda de conversa com quem? Com feirantes, mães de santo e jovens do movimento rap.
Confesso que a imagem de Jesus aos 12 anos, discutindo com rappers, me pegou de surpresa. É um salto gigantesco da imagem dele com os doutores da lei no templo. É um salto proposital, porque a discussão deles, segundo o livro, não era sobre teologia abstrata. Os temas eram preço justo, violência policial e o sentido de comunidade. Nossa! Então, quando a mãe dele o encontra, a famosa resposta, não sabiam que eu preciso estar naquilo que é do meu pai, ganha um peso político, social, imediato. O negócio do pai não é no templo, é na praça, no mercado. Essa inserção na vida real se torna ainda mais explosiva nos milagres, né? Como o autor traduz o sobrenatural pro jeitinho carioca. O primeiro milagre, as bodas de Caná, é um exemplo perfeito. Vira as bodas de Santa Teresa. O cenário é um casamento chique, casarão, aquela vista. Sei. Mas aí acontece a maior tragédia possível numa festa brasileira. Acabou a bebida, acabou a cerveja. E o texto especifica o motivo com uma precisão cômica. O tio da noiva, que ia levar as caixas de Brahma, errou o endereço e foi parar na Tijuca. Quem nunca? É um drama muito verossímil. Exato. A mãe de Jesus, vendo o caos, pede ajuda. Ele manda encher 6 jarrões de barro com água da torneira e a água se transforma não em vinho, mas na Brahma mais gelada, a que está estupidamente gelada. É genial. A imagem é imediata. Mas eu me pergunto, ao trocar o vinho, que tem todo um simbolismo sagrado, por uma marca de cerveja, não se corre o risco de banalizar o milagre? É uma pergunta crucial. E acho que o autor diria que o efeito é o oposto. Não é banalizar o sagrado, é mostrar que o sagrado não tem medo de se sujar com a nossa cultura popular. A divindade, nessa visão, pode se manifestar na cerveja que une as pessoas, no gesto de evitar uma vergonha para os anfitriões. O milagre vira um ato de generosidade comunitária. Entendi. A lógica é que o divino se manifesta naquilo que as pessoas valorizam no seu dia a dia. E isso deve ficar ainda mais claro na multiplicação dos pães e peixes. Precisamente. O cenário é uma grande feira, umas 8.000 pessoas. A única comida que tem ali é de um menino de Madureira. 2 tigelas de açaí e 3 pastéis. A escolha é perfeita, açaí e pastel de feira. É a base. Jesus abençoa a comida, ela se multiplica. E o texto dá detalhes sensoriais. O açaí ficava cremoso e geladinho e dos pastéis o queijo saía quentinho. Aí a festa tá feita, vira um piquenique gigante com guaraná e tudo. E no final, a melhor parte. Não sobram 12 cestos de pão. Sobram 12 sacolas térmicas cheias de açaí e pastel. É uma adaptação que funciona em todos os níveis. É a prova de que o extraordinário pode surgir do que é mais comum e amado pelo povo. Exato. Esses milagres são sobre o divino invadindo o cotidiano. As parábolas são sobre encontrar o divino no cotidiano, né? Na paisagem da cidade. Exatamente. Elas deixam de ser histórias rurais de uma terra distante e viram reflexões sobre a realidade da região metropolitana do Rio. Como no caso da parábola do semeador, por exemplo. Isso. A parábola é contada num campo de futebol de várzea, em Duque de Caxias, e Jesus usa a paisagem ao redor. As sementes que caem no caminho, aqui, caem no asfalto, no acostamento, onde os urubus comem. Sim. O solo rochoso é o cimento sob uma camadinha de terra. O solo com espinhos vira à beira do campo, com mato e lixo que sufocam a semente. E a terra boa, o que ela representa nesse contexto da Baixada? Aqui está a grande virada. A terra boa é descrita como a terra boa da Baixada, aquela que sabe de luta e resistência. Nossa, que forte. Essa frase conecta a metáfora espiritual direto com a identidade social, com a resiliência do povo da Baixada. Ele subverte a nossa ideia do que é terra sagrada. Não é um campo fértil, é o campo de várzea, a terra batida. Ele está dizendo que a resiliência que nasce da dificuldade é o solo mais fértil. A parábola passa a falar diretamente para eles. E a do bom samaritano. Imagino que a provocação seja na mesma linha. É cortante. Vira a parábola do bom nilopolitano. E a pergunta que dá início a tudo é super atual.
vem de um técnico do Sebrae que pergunta: quem é realmente meu próximo dentro da política de incentivos? E a pergunta já é uma sátira. E a história? Um empresário da Zona Sul é assaltado e ferido em Belford Roxo. Um consultor financeiro passa, vê, mas está atrasado para uma reunião e segue. Depois passa um funcionário da prefeitura, lamenta, mas diz que não é da sua jurisdição e vai embora. Figuras do sistema, da burocracia. Exato. E quem para ajudar? Deixa eu adivinhar, não é ninguém do sistema. Exatamente. Quem para é um carnavalescoso da Beija-Flor de Nilópolis. Ele para a Kombi-velha dele, faz um curativo, leva o cara para o hospital e ainda paga as despesas iniciais. O outro, o estrangeiro da parábola original, aqui é uma figura da cultura popular, que o empresário da Zona Sul talvez visse com preconceito. Vira um comentário afiado sobre a bolha social carioca e a moral vira uma crítica social direta. A compaixão não está nos manuais do Sebrae, está no coração e na ação, como diz o livro. A história te força a perguntar: e eu? Eu pararia minha Kombi? Essa ideia de desafiar as bolhas sociais leva a confrontos diretos, né? Como a história da rejeição na terra natal, que aqui ganha contornos bem urbanos. Sim, a rejeição em Nazaré vira o escândalo da pavona. Jesus volta para sua quebrada, já com alguma fama, e vai falar na Associação de Moradores. Ele pega um celular, lê um trecho de Isaías e diz que a profecia se cumpriu nele. E como a comunidade reage? No começo, admiração. Mas ela vira fúria quando ele desafia o orgulho local. Diz que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E cita exemplos em que Deus ajudou estrangeiros. Essa ideia de que a ajuda divina poderia ter lido para um forasteiro antes deles. Foi demais para o orgulho da comunidade. É uma dinâmica muito reconhecível, a do bairrismo que se fecha. E o que acontece? A multidão, enfurecida, arrasta ele para fora. A intenção é clara: jogá-lo nos trilhos do trem. A imagem é brutal. Mas o texto diz que ele, com calma, passa pelo meio de todos e vai embora. A cena captura essa complexidade das relações num bairro, sabe? Sei. E se de um lado tem o confronto na quebrada, o livro também mostra o impacto da mensagem no topo da pirâmide, certo? No caso do Zaqueu. Que aqui se transforma no Dr. Ricardo Almeida, síndico rigoroso de um condomínio de luxo em Ipanema, conhecido por explorar os funcionários. E como é o encontro? Dr. Ricardo, que é baixo, para conseguir ver Jesus na calçada, não sobe numa árvore. Ele sobe numa pilha de sacos de cimento de uma obra na portaria. Uma imagem que mistura o luxo e a crueza do trabalho. Isso. E Jesus o vê e diz: Ricardo, desça daí. Hoje preciso ficar em seu condomínio. A multidão, claro, fica escandalizada. Como assim, na casa de um explorador? Mas a transformação acontece. Acontece de forma inesperada. Dentro do elevador, a caminho da cobertura. O síndico, tocado pelo gesto, declara ali mesmo uma revolução condominial. Uma revolução condominial. Isso soa quase fácil demais? Ele aperta um botão e resolve tudo? O autor sugere que a mudança de coração basta para desmontar uma estrutura de exploração? Ou tem uma ironia aí? Acho que a intenção não é ser simplista, mas mostrar o poder de um encontro que quebra expectativas. O síndico declara que vai rever os contratos, criar um fundo de assistência. É uma conversão radical. Entendi. E a conclusão de Jesus é perfeita. Hoje a salvação entrou neste condomínio. A salvação não chega só ao indivíduo, atinge o coração do sistema imobiliário carioca. Nenhuma estrutura parece imune à transformação. Ao final, fica claro que o Evangelho segundo o Rio é mais que um exercício criativo. É um argumento de que essas narrativas só têm potência quando falam a nossa língua, com as nossas gírias, comidas e conflitos. Exatamente. De milagres com cerveja estupidamente gelada a parábolas com carnavalescos, a obra insiste em encontrar o divino no dia a dia. Ela nos força a olhar para a nossa própria cidade e enxergar ali um palco para o sagrado. A ideia central de que o Evangelho sempre foi uma história local se prova um convite à ação. É uma encarnação literária que nos desafia a enxergar o sagrado não no lugar distante, mas aqui e agora, na nossa esquina, no nosso transporte público. E se a gente pensar nisso, o livro funciona como um espelho. Ele faz essa releitura para o Rio,
com toda a sua beleza e sua dor. Isso, claro, levanta uma questão importante para quem nos ouve. Exatamente a questão que a gente quer deixar no ar. O livro faz essa releitura no Rio, mas e se fosse na cidade, na comunidade, de quem está escutando agora? Se essas histórias fossem contadas usando os pontos de referência, as comidas, os sotaques e os desafios locais, que novos significados poderiam surgir? Quem seriam as figuras que hoje, no nosso bairro, na nossa rua, representariam o bom samaritano, o filho pródigo ou o síndico explorador? Essa talvez seja a provocação final. A tarefa de encontrar o universal não está em olhar para longe, mas em olhar com muito mais atenção para o nosso próprio lugar.